Atenção para o toque de 5 segundos para mais uma transmissão ao vivo. O Espiritismo está no ar. A partir deste momento, você sintoniza com vibrações de paz, luz, harmonia, que passam a lhe envolver e a toda a sua família. Trouxemos para a abertura do programa desta manhã a mensagem na senda escabrosa, que veio a nós através do Espírito Emmanuel pela mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier. Destacamos o trecho a seguir. Muito mais do que pão do corpo, necessitamos do pão do espírito. Se as células do campo fisiológico sofrem fome e reclamam a sopa comum, as necessidades e desejos, impulsos e emoções da alma provocam, por vezes, aflições desmedidas, exigindo mais ampla alimentação espiritual. E agora acompanhemos momentos de reflexão. Bom dia a todos, que a doce paz de Jesus envolvam os nossos corações e muitas bênçãos de luz e de muita paz. André Luiz, no livro Sinal Verde, na mensagem de número 37, intitulada Em Matéria Afetiva, nos convida às seguintes reflexões. Sempre é forçoso muito cuidado no trato com os problemas afetivos dos outros, porque muitas vezes os outros nem de leve pensam naquilo que possamos pensar. Os espíritos adultos sabem que, por enquanto, na Terra, ninguém pode, em sã consciência, traçar a fronteira entre normalidade e anormalidade nas questões afetivas de sentido profundo. Os pregadores de moral rigorista em assuntos de amor raramente não caem nas situações que condenam. Toda pessoa que lesa outra nos compromissos do coração está fatalmente lesando a si própria. Respeite as ligações e as separações entre as pessoas do seu mundo particular, sem estranheza ou censura, de vez que você não lhes conhece as razões e processos de origem. As suas necessidades de alma, na essência, são muito diversas das necessidades alheias. No que tange a sofrimentos do amor, só Deus sabe onde estão a queda ou a vitória. Jamais brinque com os sentimentos do próximo. Não assuma deveres afetivos que você não possa ou não queira sustentar. Amor, em sua existência, será aquilo que você fizer dele. Você receberá de retorno tudo o que der aos outros, segundo a lei que nos rege os destinos. Ante os erros do amor, se você nunca errou por emoção, imaginação, intenção ou ação, atire a primeira pedra conforme
recomenda Jesus. E agora vamos para o nosso momento agenda, trazendo notícias do movimento espírita. Toda a nossa atenção está sendo voltada para a realização do 20º semestre, Seminários e Simpósios Espíritas de Pernambuco, que será realizado no Centro de Convenções Teatro Guararapes, em Olinda, com o tema central O Amor que Transforma, os caminhos para a superação das dores do mundo. Será nos dias 31 de julho a 2 de agosto, e já tem presenças confirmadas de grandes palestrantes do movimento espírita, como Alberto Almeida, Ana Teresa Camasmia, André Trigueiro, Clóvis Nunes, Denise Lino, Elias Inácio, Rossandro Klingey, Rodrigo Salles, Tiago Brito. Inscrições pelo site secomtickets.com.br. E aqui em Caruaru, nós temos ingressos à venda na AME, na Associação Municipal Espírita de Caruaru, e na Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes. Queremos lembrar também o grande evento que estará acontecendo hoje em Caruaru. Silmara, temos notícias sobre o filme Sexo e Destino? Não. O filme hoje, que estará sendo exibido a partir das 11 horas da manhã no shopping Difusora, a partir de 11 horas da manhã, uma sessão única. Ingressos estiveram à venda através do Pix, né? Do Pix, do Emmanuel, da Fraternidade Espírita Emmanuel. Mas caso você não tenha adquirido, é possível você adquirir o ingresso na portaria do cinema ainda hoje. Mas lembramos, vai ser uma sessão única que começa 11 horas da manhã. Mais adiante no programa de hoje, nós traremos ainda a informação sobre o Pix, se ainda será possível realizar a reserva através dele. Então, é isso. Agora, acompanhemos o Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 10. Bem-aventurados os misericordiosos. A indulgência. Espíritas, queremos falar-vos hoje da indulgência, sentimento doce e fraternal que todo homem deve alimentar para com os seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos de outrem, ou se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-os, a fim de que se não tornem conhecidos senão dela unicamente. E se a maledicência o descobre, tem sempre pronta uma escusa para eles, escusa plausível, séria, não das que, com a aparência de atenuar a falta, mas a evidenciam com pérfida intenção. A indulgência jamais se ocupa com os maus atos de outrem, a menos que seja para prestar um serviço, mas, mesmo neste caso, tem o cuidado de os atenuar, tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, não tem nos lábios censuras, apenas conselhos, e as mais das vezes velados.
Quando criticais, que consequências se há de tirar das vossas palavras? A de que não tereis feito o que reprovais, visto que estais a censurar? Que valeis mais do que o culpado? Ó homens, quando será que julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes com o que fazem vossos irmãos? Quando só tereis olhares severos sobre vós mesmos? Sede, pois, severos para convosco, indulgentes para com os outros. Lembrai-vos daquele que julga em última instância, que vê os pensamentos íntimos de cada coração e que, por consequente, desculpa muitas vezes as faltas que censurais, ou condena a que relevas, porque conhece o móvel de todos os atos. Lembrai-vos de que vós, que clamais em altas vozes, anátema, tereis, quiçá, cometido faltas mais graves. Sede indulgentes, meus amigos, porquanto a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. Sede indulgentes com as faltas alheias, quaisquer que elas sejam. Não julgueis com severidade, senão as vossas próprias ações, e o Senhor usará de indulgência para convosco, como de indulgência houverdes usado para com os outros. Sustentai os fortes, animai-os à perseverança, fortalecei os fracos, mostrando-lhes a bondade de Deus, que leva em conta o menor arrependimento. Mostrai a todos o anjo da penitência, estendendo suas brancas asas sobre as faltas dos atos humanos e velando-as assim aos olhares daquele que não pode tolerar o que é impuro. Acompanhemos agora onde encontrar uma instituição espírita. Casa Espírita Maria de Nazaré, localizado na Rua da Linha, número 36, Área Verde, Gravatá. Reuniões públicas, domingos, de 14h10 e também às 15 horas, em Gravatá. Sociedade Espírita Deus, Cristo e Caridade, localizado na Avenida Germiniano Maciel, número 257, no centro de Belo Jardim. Reuniões públicas sábados e terças às 8 horas da noite. Agora vamos para a questão de O Livro dos Espíritos. Questão 991. Qual a consequência do arrependimento no estado espiritual? Resposta dos Espíritos. Desejar o arrependido uma nova encarnação para se purificar. O Espírito compreende as imperfeições que o privam de ser feliz e, por isso, aspira a uma nova existência em que possa expiar suas faltas. Vamos agora para o momento Espiritismo na Bíblia. No Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 32, lemos: E foram sós no barco para um lugar deserto. O Espírito Emmanuel comenta essa passagem bíblica ao nos trazer a mensagem na meditação, através da psicografia abençoada de Francisco Cândido Xavier. Essa mensagem faz parte do livro Caminho, Verdade e Vida, e assim ele nos escreveu: Tuas mãos permanecem extenuadas por fazer e desfazer.
Teus olhos, naturalmente, estão cheios de angústia, recolhida nas perturbações ambientes. Doem-te os pés nas recapitulações dolorosas. Teus sentimentos vão e vêm através de impulsos tumultuários, influenciados por 1000 pessoas diversas. Tens o coração atormentado. É natural. Nossa mente sofre sede de paz, como a terra seca tem necessidade de água fria. Vem a um lugar à parte, no país de ti mesmo, a fim de repousar um pouco. Esquece as fronteiras sociais, os controles domésticos, as incompreensões dos parentes, os assuntos difíceis, os problemas inquietantes, as ideias inferiores. Retira-te dos lugares comuns a que ainda te prendes. Concentra-te por alguns minutos em companhia do Cristo, no barco de teus pensamentos mais puros, sobre o mar das preocupações cotidianas. Ele te levará à mente eivada de aflições. Balsamizará tuas úlceras. Dar-te-á salutares alvitres. Basta que te cales, a sua voz falará no sublime silêncio. Oferece-lhe um coração valoroso na fé e na realização, e seus braços divinos farão o resto. Regressarás então aos círculos de luta, revigorado, forte e feliz. Teu coração com ele, a fim de agires com êxito no vale do serviço. Ele contigo, para escalares sem cansaço a montanha da luz. E agora acompanhemos onde encontrar uma instituição espírita. Lar Espírita Bezerra de Menezes, localizado na Avenida Nossa Senhora do Bom Conselho, número 57, bairro Bom Conselho, em Belo Jardim. Reuniões públicas, domingos às 4 horas da tarde. Sociedade Espírita de Magdala, localizado na rua Joaquim Medeiros Carvalho, número 213, bairro Santo Antônio, também em Belo Jardim. Reuniões públicas segundas às 7 horas da noite. E agora vamos para a segunda parte do nosso programa, agradecendo à Web Rádio Portal da Luz pela transmissão e aos canais parceiros que estão retransmitindo esse programa. Aqueles que ainda não se inscreveram em nosso canal Espiritismo no Ar, aproveita, deixa o seu like, compartilha, divulga, nos ajuda a ampliar, né, a que mais corações possam receber as mensagens e as notícias do movimento espírita de nossa região. E vamos agora passar a palavra para Soares. Nós estamos agora com notícias bem atualizadas sobre a exibição do filme. Então, até 9 horas da manhã de hoje, é possível adquirir a reserva do ingresso com depósito no Pix. É o número 11 472 008 1000 ao contrário 77. É o CGC da Fraternidade Espírita Emmanuel. Não há garantia de venda de ingressos na portaria do cinema. Eu tive a informação agora de Seródio, que está à frente desse evento, lembrando que o ingresso único vai custar apenas R$20 e de que a exibição é única. Vai ser a partir de 11 horas da manhã. Então, hoje, até às 9 horas, pouco tempo depois que terminar o programa que estamos aqui com vocês, é possível fazer a reserva pelo Pix. E tem que mandar o
o comprovante para ele, Sim, Soares? lembrando esse detalhe. Assim que faz o Pix, deve mandar o nome e uma cópia do Pix para o WhatsApp 99663 5878. Eu vou repetir: 99663 5878. Silmara, depois, se possível, tu coloca essa informação, porque Certo, será só até às 9 horas da manhã a certo. reserva do ingresso. Então, deixando claro, não vai ter o ingresso na bilheteria do cinema. Para É, aquisição, é preciso, até às 9 horas, fazer essa compra através do Pix e mandar o comprovante pelo é. WhatsApp para Seródio. Seróide falou que Hum, a venda de ingressos lá não está certa. É hum, possível, mas não está certa. A forma de garantir a entrada para o hum. filme é reservando através do Pix, mesmo que seja feito ainda hoje. Ok. Então, Silmara, dê uma olhada como está aí o nosso chat e depois nós podemos partir para perguntas. Antes disso, Soares, lembrando mais uma vez o nosso semestre, vamos trazer aqui o vídeo, né? Ótimo, muito bem. Assim, áudio. Mas sem áudio, Silmara. Tá sem áudio, mas tá aí. É a propaganda desse grande evento, né? Vai ser dia Exato. 31 de julho a 2 de agosto, que tem Imperdível. ingressos na AME, né? Tem ingresso no Bezerra de Menezes. Isso. E dê uma olhada aí agora como está o nosso chat. Então vamos lá para o nosso bom dia de hoje, para o José Orlando, que nos diz bom dia a todos, paz e luz. Assim seja também. José Orlando, disse outra vez. Bom dia, Janaína, nossa amiga querida, trabalhadora da Fraternidade Espírita, Bezerra de Menezes. Bom dia, minha amiga, muita paz. Bom dia, minha amiga. Bom dia a todos. O nosso amigo Edson, que através do seu canal do YouTube Estudo do Livro Nosso Lar, nos diz bom dia com muita saúde e paz. Assim seja. Nossa amiga Edna nos diz bom dia, que a doce paz de Jesus esteja com todos nós nessa nova semana, assim seja. Quem mais está por aqui? Nosso amigo Isaac. Bom dia, que a paz de Jesus esteja conosco. Assim seja. Estamos cheios dos trabalhadores da fraternidade, né, Soares? Por aqui, É olha, verdade. mais um. Nosso amigo André, bom dia a todos, muita paz. Também a nossa irmã Salu nos diz bom dia. Bom dia, minha querida, seja bem-vinda. Por enquanto não tem nenhuma pergunta. Vamos então à primeira pergunta referente aos temas da manhã de hoje, que é a seguinte, Soares. O que significa, segundo Emmanuel, entender a necessidade do pão do Espírito? Emmanuel nos fala sobre isso na mensagem Na Senda Escabrosa, que está no livro Fonte Viva, e que, entre outros significados para essa necessidade, Emmanuel nos diz assim: muito mais do que pão do corpo, necessitamos do pão do espírito. Se as células fisiológicas sofrem fome e reclamam sopa comum, necessidades e desejos
impulsos e emoções da alma provocam muitas vezes aflições desmedidas, exigindo mais ampla alimentação espiritual. E realmente há uma imensa fome, uma imensa carência do alimento espiritual por grande parte da humanidade, que, envolvida pelo materialismo, tem absoluto descuido com as necessidades do espírito, com a alimentação da nossa verdadeira essência, que é a espiritual. E a consequência disso, essa verdadeira pandemia que tem ocorrido, envolvendo doenças emocionais, como a depressão, a ansiedade. Essas doenças evidenciam essa carência absurda. Então, muito mais de pão do corpo, como diz Emmanuel, necessitamos do pão do Espírito. E esse pão nós recebemos com excepcional qualidade através do Evangelho de Jesus. Agora, restaurado, aprofundado na revelação espírita, que é o Consolador prometido pelo Mestre. Então, meus amigos, tenhamos atenção com as necessidades do nosso espírito diariamente, do mesmo modo em que cuidamos de angariar o alimento para o corpo, busquemos o pão da alma. E ele vem exatamente através das interações mentais, emocionais, que estabelecemos com os ensinamentos de Jesus e com a abundância que nos é trazida através da revelação espírita, para que não sejamos mais um número nesse grande manancial de pessoas que estão envolvidas pelas doenças emocionais. Então, esse é o significado e a importância da necessidade do pão do Espírito para todos nós. Silmara, se desejar complementar, depois dê uma olhada aí no chat se surgiu alguma questão. Eu estava aqui, Soares, colocando o, o, Sim, a o informação. Pix, aí você colocou também, os outros canais colocaram também. Ó, agora não faltou. Agora não faltou. E agora quando É bom eu colocar a coloco. informação que depois de fazer o Pix, tem que mandar uma cópia do Pix e o nome da pessoa que vai estar no ingresso para o WhatsApp de Seródio. Porque não é só fazer o Pix, tem que mandar a cópia e o nome. Vou E colocar aqui, ó. é Sim, importante essa pode falar. questão do nome, porque muitas vezes a pessoa que fez o Pix não é aquela que vai para o cinema, ou quando o Pix é para mais de uma pessoa. Tem que expressar o nome da pessoa junto com a cópia do comprovante. Pois é. Eu estou colocando aqui também que o Pix e o celular que a gente está colocando aqui no chat é referente ao filme para não pensarem que é outra coisa, né? Ou que Porque é vai o ficar próprio número registrado. do Pix. Tem que É, deixar bem definido aí que o número do Pix é o CGC do Emmanuel, não, que eu vou... estou falando que o Pix que é solicitado aqui, que é colocado aqui, é referente ao filme, né? Certo. Lembrar que é R$ 20, e é bom também colocar aí, Silmara, se você não colocou, o número do Pix, para não Coloquei, acharem que é o número do celular. Porque é coloquei. o... Foi, né? Pronto, ótimo. Deixa eu ver aqui. Tá o nome Pix. E o celular tem vou colocar aqui para você ver. O Pix tá assim?
E, e tem exclamação no lugar do 11, meu Deus do céu. E o É número de bom, seródio. o Pix é o 11 472 008 1000 ao contrário 77. Esse é o Isso. número do Pix. Bom, vamos lá. Vamos. Contribuição do nosso amigo Edson, Salvador da Pátria, no dia de hoje. A gente aqui enrolado com as informações do filme e ele vem nos colaborar. Gratidão, amigo. Quando ele diz assim: quando Jesus, na oração, evoca o pão nosso de cada dia, não expressava apenas o pão material, mas o pão espiritual, buscando as energias transcendentes da oração, da meditação, do estudo, do progresso. Exatamente. Muito bem lembrado. É verdade. Quer falar mais alguma coisa, Soares, sobre Eu quero isso? lembrar que, já que botou-se muita informação do filme, que tem que ser feito o Pix até 9 horas da manhã. Não é no horário de entrar lá no cinema. Tá? Tem que ser feito até às 9 horas, daqui a pouquinho. Quem tiver interesse no filme, né, reserve através do Pix. E se Muito não bem. tiver condição, arrisque se vai poder entrar ou não nessa exibição, que é uma exibição única aqui em nossa cidade, em Caruaru. Pois é, recado dado. Voltemos aqui que a gente tem pouco tempo, Soares. Vamos lá. É pouco tempo, vamos lá. Quais as características, quais as características e o evangelho que o evangelho nos aponta? Devemos expressar na prática da indulgência. O Evangelho segundo o Espiritismo, que no capítulo 10 se intitula Bem-aventurados os que são misericordiosos, é todo um capítulo tratando da questão do perdão, também da indulgência, que é importante, lembrando aqui essas características, quando o Evangelho diz assim, de que a indulgência não vê os defeitos de outrem, ou se os vê, evita falar deles, divulgá-los. E acrescenta, ao contrário, oculta-os, a fim de que não se tornem conhecidos, senão dela unicamente. E coloca, a indulgência jamais se ocupa com os maus atos de outrem, a menos que seja para prestar um serviço. Então, meus amigos, é uma das características do exercício da caridade. Como o próprio livro dos Espíritos faz a referência sobre como Jesus entendia a respeito da caridade. E fala justamente sobre o perdão das ofensas, a indulgência para com as falhas, os defeitos alheios. E esse aspecto, ele tem uma importância muito grande, porque a nossa natureza, ainda muito associada ao egoísmo e ao orgulho, muitas vezes de forma até inconsciente, estabelece na crítica ao comportamento do outro um aspecto disfarçado do seu orgulho, que visa, com esse tipo de característica, se perceber numa condição espiritual superior àquele que é alvo da sua falta de indulgência. Mas é preciso reconhecermos que na Terra, mundo de provas e expiações, os espíritos estão nas mais diversas categorias e níveis de maturidade espiritual, provenientes do seu passado encarnatório.
Alguém que hoje nos parece carentes da vivência da caridade, pode estar vivenciando-a num nível muito maior, principalmente quando as possibilidades de maturidade do espírito sejam muito maiores em nós. O que vai evidenciar estarmos bem é a nossa consciência de dever cumprido e que não pode aquilatar-se com o que os outros fazem ou deixam de fazer. Então, a indulgência, que é essa prática da caridade, ela se dá de uma forma natural à medida em que trabalhemos a nossa percepção espiritual da vida e superemos os entravamentos que o egoísmo e o orgulho estabelecem na nossa caminhada evolutiva. E concluindo essas observações, o Evangelho ainda diz assim, de que a indulgência jamais se ocupa com os maus atos de outrem, a menos que seja para prestar um serviço. E mesmo nesse caso, tenham cuidado de atenuar, tanto quanto possível, não fazendo observações chocantes, porque não tem os lábios da censura. Então, é esse esclarecimento das características que o Evangelho nos aponta para a vivência da indulgência. Silmara, dê uma olhada aí A depois no chat. indulgência é a caridade, é amor em ação, é compreender que os erros que o outro apresenta é natural, porque cada um está no seu processo evolutivo, reconhecendo que nós também temos os nossos erros, as nossas falhas, que também criamos encrencas, mas nós estamos aqui no mundo de provas e de expiações por necessidade. Inclusive, uma das necessidades é aprender a conviver com o outro, aceitando o outro exatamente como ele é, né? Aceitando o mundo como ele é, e nos colocando, nós que já temos o conhecimento da importância dessa virtude, nos colocando à disposição para exercer. Ninguém vai conquistar essa virtude por osmose. A gente tem que se esforçar para conquistar essa virtude. Lembrando sempre que a gente não pode colocar como sendo uma coisa muito difícil. Quando a gente lembra que é uma oportunidade, é amor em ação, né? É a caridade no sentido da palavra como a entendia Jesus, está lá no livro dos Espíritos, questão 886, onde os Espíritos deixam claro que é a caridade da benevolência, quando a gente deseja o bem, faz o bem ao outro, ora pelo outro. Quando a gente faz a nossa parte, a indulgência de aceitar as pessoas como elas são, o perdão das ofensas. Então, a indulgência faz parte dessa caridade, e caridade é amor em ação. Então, diante de toda e qualquer dificuldade para desenvolver essa virtude, lembremos, né, do amor que tanto Jesus pede aos nossos corações para com os nossos semelhantes, porque à medida que a gente oferece amor através das ações para com o outro, a nós estamos também oferecendo. Vamos então para uma segunda questão, aliás, a última questão de hoje, que diz o seguinte: que orientações Emmanuel nos dá para a prática da meditação? No livro O Caminho, Verdade e Vida, tem a mensagem na meditação. E nela, Emmanuel expressa para nós essas orientações. Primeiramente, ele diz assim:
vai a um lugar à parte, no país de ti mesmo. Ou seja, é necessário, não uma questão do isolamento físico. Quando ele fala sobre irmos ao país de nós mesmos, é estabelecermos na quietude e no silêncio interior o primeiro ponto para trabalharmos essa prática tão importante que é a meditação. Ele acrescenta: esquece as fronteiras sociais, as incompreensões dos parentes, os assuntos difíceis, os problemas inquietantes, as ideias inferiores. Retira-te dos lugares comuns que ainda te prendes. Concentra-te por alguns minutos em companhia do Cristo, no barco de teus pensamentos mais puros. Basta que cales a tua voz, e te cales, e sua voz, a voz do Cristo, falará no sublime silêncio. Então, a prática da meditação, como a da oração, ela precisa ser cultivada diariamente por nós. É preciso reservarmos um espaço para, de uma forma mais tranquila, aonde os pensamentos inquietantes não sejam alcançados, sejam colocados de lado, para aí podermos usufruir no amparo, na assistência dos abnegados benfeitores espirituais, um refazimento interior, o fortalecimento de nossa alma, percebermos que muito além do nosso corpo e até mesmo dos nossos pensamentos está o espírito, a consciência espiritual que passa a ser trabalhada dentro de cada um de nós diariamente. Isso é muito importante e Emmanuel destaca esses aspectos, concluindo ao dizer: regressarás aos círculos da luta revigorado, forte e feliz. Esses momentos de quietude trarão um benefício muito grande para o nosso espírito e para a própria estrutura orgânica em que temporariamente estamos revestidos. Silmara, se desejar fazer algum acréscimo, depois podemos concluir nosso programa. Não, acho que você já esclareceu muito bem acerca dessas orientações que Emmanuel nos traz sobre a prática da meditação, que todos nós devemos nos colocar diariamente, que nos ajuda muito, né, a aquietar, a serenar os nossos corações, a estarmos mais atentos, nos ajuda inclusive no momento do estudo, né, Soares? Muito importante. E aqui lembrando, olha só, né? Coloquei aqui para ficar mais filme Sexo e Destino, única apresentação em Caruaru, no Shopping Difusora, que é importante a gente lembrar, né, Soares, porque a gente atinge vários lugares do Brasil. Então, assim, Difusora hoje às 11 horas da manhã, ingressos até às 9 da manhã. E o Pix a gente já colocou aqui no chat com o número e também o WhatsApp de... Deixa eu ver aqui. Tem mais aqui informação? É isso mesmo. A gente já colocou aqui que é com o nome de Seródio. Ok? O número do Pix aqui em cima também, né? O Tá, CGC. tá o número do Pix, que é referente à Fraternidade Espírita Emmanuel, né? Então, assim, entrar em contato com o Seródio, encaminhar, né, o pagamento para Seródio, o comprovante. Lembrando
que ele vai estar com a equipe da Fraternidade Espírita Emmanuel lá em frente ao Cine, lá no Shopping Difusora, vai estar com a lista daqueles que efetuaram o pagamento para assistir o filme, com os nomes de quem vão assistir o filme, né? Esperando daqui a pouquinho a gente lá. Então, até o próximo domingo, se Deus assim nos permitir. E para quem vai assistir ao filme Sexo e Destino, nos encontraremos lá. Até mais! Até mais! Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações.